Esse tipo de questão é um terror para muita gente da matemática. Se não for para você, deixa a resposta aqui nos comentários. Eu tô curioso para saber qual é a sua resposta para essa questão. Aqui nós temos uma expressão numérica com várias operações. E para quem tem dificuldade de lembrar a ordem, a gente utiliza essa palavrinha aqui, pendas. O significado é parênteses, isso inclui colchetes e depois as chaves, se houver. Expoente, o que inclui também raízes. Depois temos multiplicação e divisão. E por último, adição e subtração. Então vamos resolver nessa ordem aí. Primeiro, o que está dentro dos parênteses. E aí já muita gente errou nessa hora fazendo 8 vezes 9. Já começou errado. A gente tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. E aqui a gente tem 9 menos 7. Vou só repetir aquele 8, o símbolo da multiplicação. Aí a gente vai fazer aqui 9 menos 7 resulta 2. Vou repetir aqui, mais 12. E aqui na parte de baixo a gente tem primeiro esses parênteses aqui para resolver. Então eu vou só repetir aquele menos 4 que aparece aqui, mais, abre colchetes, 2 vezes 5 mais 3, que resulta 8. Beleza, e agora? A gente avança para ver se tem expoente? E a resposta é não. Por quê? Porque ainda tem colchetes aqui, tá? Lembre-se que esse P aqui do pendas, de parênteses, serve para parênteses, colchetes e chaves. Como ainda tem colchetes, a gente resolve o que está dentro do colchetes aqui. A parte de cima eu vou só repetir, 8 vezes 2 mais 12, e a parte de baixo também, menos 4. Agora a gente faz 2 vezes 8, que resulta 16. Positivo aqui, né? Mais 16. Aqui é algo que confunde bastante as pessoas também. Aqui tem um menos 4 e aqui tem um mais 16. É estranho falar, né? Menos 4 mais 16. Mas a gente não acha estranho falar 16 menos 4. E para essa operação aqui, né? Operação de adição ou de subtração, existe uma propriedade da matemática chamada comutatividade, que basicamente é assim, tanto faz a ordem em que está aparecendo esses dois números. Nem sempre é assim, tá? Mas para adição e para subtração, que a gente conhece, é. Então, ao invés de escrever daquela forma, que é meio estranha, eu vou escrever 16 menos 4 aqui embaixo. E aqui em cima, a gente poderia só repetir, ou já poderia aplicar o pembas de novo, ó. 8 vezes o 2 é uma multiplicação. A gente pode escrever o resultado dessa multiplicação aqui, vai ficar 16 mais 12, eu vou repetir, mais 12, igual a... Aí fazendo essa adição aqui, nós temos 6 mais 2, que resulta 8, 1 mais 1, que resulta 2, então 28 é o nosso numerador, e 16 menos 4 nessa parte de baixo aqui vai ficar 12. Os dois números são pares, né? Tanto o numerador quanto o denominador. Então a gente pode simplificar por 2. O que é simplificar por 2? É dividir o 28 por 2 e dividir o 12 por 2 também. Se os dois fossem divisíveis por 3 ou por qualquer outro número, a gente poderia fazer a divisão, desde que fosse o de cima e o de baixo divisíveis pelo mesmo número, tá? Então, dividir por 2 em cima, o resultado vai ficar 14 e na parte de baixo vai ficar 6. Então, ainda é possível fazer essa divisão. Você pode dividir por 2 em cima e embaixo. 14 dividido por 2 resulta 7 e 6 dividido por 2 resulta 3. Como não é divisível, né? 7 não é divisível por 3, não dá uma divisão exata, a gente pode parar aqui a conta e o resultado é uma fração, 7 sobre 3. Ou se você quiser continuar a conta, você pode também fazer essa divisão aqui, ó. 7 dividido por 3. Que número que eu multiplico pelo 3 que chega próximo do 7 o resultado? É 2. 3 vezes 2 resulta 6. Fazendo a subtração aqui, eu tenho 7 menos 6, restando 1. Agora, uma unidade é menor do que 3 unidades. Então, se eu multiplicar o 3 por 1, eu já vou ter um número maior do que esse 1 aqui. O que a gente vai fazer, então? Nós não vamos olhar para o 1 como unidade, a gente vai olhar para 10 décimos. Se quiser mais detalhes, tem um vídeo só falando sobre esse processo aqui de colocar o zero, tá? Por que a gente adiciona o zero e coloca essa vírgula? Porque a gente está multiplicando aqui por décimos, tá? 3 vezes quantos décimos chega próximo de 10 décimos? 3 vezes 3. Vai resultar 9. Quando a gente fizer a subtração, vai restar 1. A gente continua esse processo de acrescentar o zero, divide 10 por 3, resulta 3, né? E aí o resto é 1. A gente pode continuar nisso aqui para sempre, porque sempre vai dar 1 como resto, e aí você vai acrescentar o zero, e quando você fizer essa divisão, sempre vai ser 3 aqui. Então, nossa resposta pode ser 7 sobre 3 se for em forma de fração, que é a mesma coisa que 2,33 reticências
essas reticências significando aqui que o número continua, né, sendo 33333 aqui na parte decimal até o infinito. Se o exercício não pedir uma precisão tão grande assim, você pode fazer assim também, ó. 7 sobre 3 é aproximadamente 2,33. Aqui é uma aproximação com 2 casas decimais. Você pode colocar 333, uma aproximação com 3 casas decimais. Só que existe uma lógica por trás desse arredondamento, tá? E se você quiser saber mais a respeito dessa lógica, dá uma conferida no vídeo que está aparecendo aí no card para você. Um abração do professor Fernando e até a próxima. Falou!